Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que Deus nos concede, tanto no YouTube como no Facebook. Eu me chamo presbítero Roberto Carlos. E nós já temos colocado muitas mensagens no YouTube, no Facebook, e gravando mais esta, para falar do amor de Deus, da palavra de Deus, que nos auxilia em tudo, a qual a Bíblia diz que sem Deus não somos nada. O próprio Jesus, ele afirmou: sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes de Deus para tudo. Se nós colocarmos no nosso coração que nós temos que fazer tudo ao nosso bel prazer, segundo a nossa vontade da carne, vamos trazer sofrimentos para a nossa vida. E aí o que vai ocorrer na nossa vida? Seremos novamente escravos da carne, escravos do pecado, escravos da desobediência e da rebeldia. Mas, meu querido irmão, pense bem naquilo que você está ouvindo. Quando nós falamos do amor de Deus, falamos da misericórdia de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus é amor, misericórdia, mas Ele não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que Deus é justo, contempla todas as coisas. É amor, mas Ele é justiça. Então não vamos dar vazão à nossa carne. Não vamos dar vazão à ira. Porque já os filhos da desobediência têm tomado este rumo. E por que nós vamos repetir os erros do passado? Vivendo como um iníquo, como um rebelde, como um pecador, como um impuro. E não é isto que Deus quer de nós. Meu querido amigo, irmão em Jesus Cristo, ouça a palavra de Deus nesse dia, porque Deus ele tem um propósito para a tua vida. Deus nos chamou para uma liberdade no Espírito. Nos chamou para uma liberdade no Espírito e não para uma libertinagem no Espírito. É preciso entendermos que Deus nos ama, mas não nos quer de todo jeito, nem de toda maneira. Se queremos desfrutar das bênçãos de Deus, do amor de Deus, então sejamos compreensivos com Deus, dizendo ao Senhor: meu Pai, cumprirei a tua ordem como verdadeiro adorador, como verdadeiro servo de Cristo. Amém, meu querido? Abre a tua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 8 da palavra de Deus. O que é curioso é que nós íamos falar de outro capítulo, mas de repente a minha mente já falou um outro capítulo diferente. O que é isto? É Deus que está nos conduzindo através da palavra, não para falarmos o que nós queremos, mas que nós falemos aquilo que o Espírito Santo de Deus põe em nossos corações. É pouco tempo que nós temos através dessa ministração para falar para ti, mas é o suficiente para você entender que você foi chamado para a maravilhosa luz, não foi chamado para viver na imundície novamente. Presta bem atenção o que o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 4 e versículo 8. Vejam só, ele diz: outrora, isso quer dizer antes, passado,
muito distante atrás. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis andar escravizando-vos. Você quer ser escravo do pecado novamente? Quer voltar ao lamaçal do pecado novamente? E o versículo 10 diz: guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo estava dizendo aos Gálatas: o que é que eu tenho feito? Por acaso eu tenho trabalhado em vão? Mostrando a você que você não deve andar os rudimentos do mundo, mas sim os rudimentos da fé? Que caminho quereis tomar? Voltando ao passado por causa de problemas, de dificuldades, de aperto, porque o que você queria não deu certo? Lembre-se que Deus, na sua palavra, diz que para tudo há um tempo determinado por Ele. Quer voltar à escravidão? A liberdade no espírito não consiste em prazeres de homens, não consiste em liberdade de homens para fazer com o seu corpo, com a sua carne, o que ele determina fazer segundo o prazer humano da sua própria carne. Compactue com Deus dentro da sua vontade. Compactue com Deus dentro do seu querer, porque Deus, Ele guia todos que se sujeitam a Ele. Paulo disse aos Gálatas: por acaso eu estou, praticamente ele estava dizendo, trabalhando em vão, de modo que vocês não percebem que os rudimentos do mundo já não servem para vocês? Os Gálatas estavam sendo insensatos, meus irmãos. A Bíblia diz que vós que sois nascidos de novo, permanecei no Espírito e não na carne, vivendo os rudimentos daquela fé passada, que era levada a ídolos, levado à idolatria, à prostituição, à aberração da carne, à cobiça dos olhos. Isso são rudimentos do passado que Deus não quer que você viva mais. É por isso que o contexto e o texto diz que quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, Ele passa a guiar a nossa vida para nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Divisões, intrigas, porfias, inimizade entre irmãos, não agrada a Deus. São rudimentos do passado. São as ferramentas que o diabo usava na vida dos homens para eles se distanciarem de Deus. Mas lembre-se que agora você tem as ferramentas do Espírito Santo. Você tem o dom gratuito de Deus, que te chama de filho e de meu querido, amado, escolhido. Jesus disse: permanecei em mim. Eu sou a árvore da vida, o pão da vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer viver nos rudimentos passados? Naqueles rudimentos que não traziam alegria para a tua alma, só trazia angústia, tristeza? Se você não quer, adore ao Senhor. Deixe as coisas passadas, porque Deus tem um céu de glória para você. Ele te ama, está voltando. Como um ladrão ele virá. Mateus 24. Jesus voltará e não quer te deixar deste mundo.
Viva os rudimentos da fé. Você viveu um passado outrora, mas agora você se tornou uma nova criatura. O sangue de Jesus Cristo te lavou, te purificou. E nunca esqueça de onde você saiu. Veja de onde Jesus te tirou. E por que agora voltar ao velho homem, se ele te deu vida e você está cheio da promessa de Deus? Por que esquecer que Deus mandou seu Filho amado morrer em morte de cruz por amor a ti? Deus amou o mundo de uma tal maneira, nós éramos gentios, não éramos escolhidos, não éramos povo de Deus. Por que viver o passado? Viver dos rudimentos da fé passada, que não produzia, que não dava crescimento, que não tinha favores de Deus, que não tinha graça de Deus, que não tinha virtude de Deus, que não tinha compactuação de Deus com as vontades terrestres. Entenda, você, este dia, está sendo chamado a verificar a tua vida para receber de Deus as bênçãos prometidas na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Nós temos no Facebook um programa às 10h40 da noite, dia sim, dia não. Segunda-feira nós estamos ao vivo no Facebook, às 10h40 da noite, se Deus nos permitir. Quarta, se Deus nos permitir. Sexta, se Deus nos permitir. Dia sim, dia não. 10h40 da noite. O nosso programa chama-se Razão de Louvar. E se você